jogando a semente. Amém? E você fica olhando para um lado, para o outro, não está vendo resultado. Por quê? Porque o seu coração precisa ser terra fértil. Amém? Uma vez eu ministrei para os jovens e essa palavra serviu tanto para mim que eu nunca esqueci. Eu disse o seguinte, sabe? Deus ele está o tempo todo transmitindo um sinal. Assim como essas emissoras de TV, elas estão transmitindo um sinal o tempo todo, elas não param de transmitir. Dificilmente uma emissora de TV dessa para de transmitir o seu sinal. Mas para nós recebermos esse sinal, nós temos que ter uma antena na nossa casa. Quantos sabem disso? Levanta a mão assim, para ver só para saber. Então você está entendendo o que eu estou falando. Para você receber o sinal dessa emissora de TV, você tem que ter uma antena na sua casa. Porque se você não tiver antena, você não vai receber. Se a sua antena estiver quebrada, você não vai receber. Se a sua antena estiver posicionada em um lugar a qual esse sinal não consiga alcançar, você não vai receber o sinal. Você não vai entender nada, você não vai ouvir, você não vai ver. Você está entendendo? Amém? Mas o sinal está transmitindo. Ele não parou. A culpa é do sinal. A culpa é da torre de transmissão. Não. A culpa está no receptor, que não está funcionando. Amém? Então nós temos que ser um receptor totalmente funcional para o reino de Deus. Totalmente disponível. Amém? Em local aberto. E o mais importante, mirar para o alvo. Amém? Tem que estar totalmente no alvo. Para que quando você receba a transmissão, não venha chiado, não venha problema, não venha corte, não tenha nenhum atraso. Porque é a melhor tecnologia de Deus, não é possível isso. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos fazer só mais uma ação. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer continuar falando no seu coração, amém? Então não deixe que essa unção de ministrar desde o início do louvor parar, não. Deixe com que ela continue gerando dentro de você mais e mais expectativa por Deus, pela palavra, pelo conhecimento. Amém? Amém? Canta mais uma vez, amém? Glória a Deus. Estão feitos os olhos. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Pai, na tua palavra, eu creio nas tuas verdades, eu creio que aquilo que o Senhor diz é verdade, e eu creio, ó Deus, a tua igreja, ansiando por mais de ti. Uma igreja, ó Deus, a qual tem os seus corações disponíveis para receber a tua palavra. E não apenas para receber, mas para usar e usufruir do conhecimento da tua palavra, do conhecimento das tuas verdades, que venha gerar, ó Deus, aleluia, poder, que venha gerar resultados. Em nome de Jesus eu me coloco, Pai, como instrumento do teu Espírito neste lugar, para falar as verdades do céu, para que não seja a minha vontade, mas a tua vontade sendo realizada neste lugar. Para que eu não venha falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que precisa ser tratado em nós, aquilo que precisa ser mudado em nós, aquilo que nós precisamos ouvir e confrontar dentro de nós, para que haja mudança, para que haja transformação. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, Pai. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor é bom e a tua vontade permanece para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar no glória a Deus. E diz assim, ele aqui, Pai, fala comigo. Glória a Deus. Ele vai continuar falando. Amém? Você está disponível, você vai receber abundantemente do céu. Se você tem Bíblia, eu peço que você abra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Lucas capítulo 14. Glória a Deus, aleluia, Pai. Deus é bom? Aleluia. Deus é fiel? Amém? Quem sabe que Deus é fiel? Aleluia. A gente vê tanto adesivo de carro, né? Deus é fiel. Amém. Mas depois que nós saímos daqui hoje, nós vamos colocar no nosso carro assim, eu sou fiel. Amém? Quantos tem nisso? Glória a Deus. Você vai mais olhar para aquele, olhar assim, sabe, Deus tão distante, um adesivo de um carro, você fala assim, Deus é fiel. É, Deus é fiel. Aquele vinho de jargão, você fica, não, Deus é fiel. Amém? Mas nós somos fiéis, nós estamos sendo fiel com Deus, porque a fidelidade nos alcançou. Mas nós precisamos ser fiel para com Ele, para que nós possamos continuar. Amém? Diga continuar. Hoje eu vou fazer o máximo para evitar eu falar assim, fale para o seu irmão, eu vou falar assim, só diga, para você mesmo ouvir. Amém? Para os seus ouvidos ouvirem. Glória a Deus. Diga, eu sou fiel. Vocês sabem, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Amém? Versículo 16 diz assim. Vou ler a partir do 15. Diz assim: ora, ouvindo das palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comeu o pão no reino de Deus. Disseram isso para Jesus.
Então Jesus diz assim, a partir do versículo 16: Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, ele enviou seu servo para avisar os convidados. Você está entendendo aqui? O Senhor deu uma festa e ele convidou muitos. Mas na hora, ele ainda mandou um servo para lembrar. E disse assim: a hora da ceia, enviou o servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo está pronto. No 18 diz assim: não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, assim, a começar a dar desculpa. Então disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te, me tem por excusar. Aceite minhas desculpas, por favor. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo que me tenha por excusado. Por favor, aceite minhas desculpas. Minhas educadas desculpas. Versículo 20 diz assim: o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Aceite minhas humildes desculpas. Versículo 21 diz assim: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz-me aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito já o que mandaste, ainda tem lugar. No versículo 23, respondeu então o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Amém? Você está aqui? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus estava contando essa parábola para aquelas pessoas que estavam ali junto com ele naquele dia. E ele estava falando sobre algo que se assemelhava ao reino de Deus. Amém? E eu não sei você, mas eu amo parábolas. Eu amo parábolas porque você consegue ver nessa história, sabe, exatamente aquilo que estamos querendo lhe dizer. Não é assim? Conseguimos enxergar e ver exatamente aquilo acontecendo e falar: olha só. Que às vezes posso te mostrar uma teoria, mas nós mostramos acontecendo na prática, parece mais fácil de se entender. Então Jesus usou que naquela época é muito fácil as pessoas entenderem, sabe? O que as pessoas conviviam, que elas viviam naquela época. Esses dias mesmo eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que viaja e ele estava mostrando um castelo grande. E no castelo ele mostrou uma brecha pequena assim, a qual a abertura de dentro é muito maior do que a de fora, mas é apenas uma brecha assim, qual não consegue passar uma pessoa. Ele estava explicando, ele falando: sabe aquele versículo da Bíblia que Jesus fala assim: é impossível um camelo passar no fundo de uma agulha? Era dessa agulha que ele está falando. Mas quando eu leio a Bíblia, imagina uma agulha de costura. É o que eu vivo, foi o que eu aprendi. Eu nunca vi castelo, não vivi em castelo. Não é da minha época. Mas Jesus usou algo daquela época. Estava dizendo assim: é mais fácil um camelo passar por esse buraco dessa agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando eu vi essa pessoa falando, eu falei: agora faz muito mais sentido o que Jesus falou. Não é assim? Amém? Glória a Deus. Então, eu gosto tanto de parábola que às vezes eu fico de Espírito Santo falando. Eu gosto que você revele em parábolas, porque é mais fácil de passar as pessoas entenderem. Né? Então, eu fico tentando criar histórias a qual as pessoas consigam entender o que a palavra está querendo nos dizer. Mas sabe qual o melhor instrutor? É o Espírito Santo. Amém? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então não adianta você dizer assim: eu não sei fazer isso e ficar na sua, porque você está desconsiderando o Espírito Santo. Amém? Para tudo aquilo que nós somos chamados, existe o Espírito Santo para nos capacitar. Então isso também não é desculpa. Amém? E deixa eu falar uma coisa importante, que deixaram falar mais para frente, mas eu vou falar agora. Deus, Ele não quer ouvir as nossas desculpas. Amém? Porque Deus, Ele perdoa pecados, não desculpas. Amém? Glória a Deus. Diga assim: Pai, pode confrontar. Ixi, só ouvi 3, não pode confrontar. Vou dar mais uma oportunidade. Assim: Pai, não fala para mim, não, fala: Pai, pode confrontar. Porque Ele vai usar a palavra. Amém? Glória a Deus. Eu sou apenas um garçom, eu te servi com maior amor hoje. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, aquele Senhor, sabe, a qual nós podemos entender que é Deus. Jesus está falando ali de Deus.
E ele fez uma ceia, ele criou uma grande festa. E a palavra de Deus nos fala dessa grande festa que nós iremos ceiar com o Senhor nos céus. Amém? Existem as bodas do Cordeiro, a qual a igreja irá participar junto com o Pai. Então ele preparou, ele convidou. Isso já é certo, ele fez. Mas antes disso acontecer, diz que ele enviou o céu. O próprio Jesus foi enviado como ele se fez como homem aqui na terra. Olha como Deus é lindo. Ele não ficou tentando mostrar a natureza, ele não ficou tentando fazer o homem entender. O próprio Jesus veio como um homem, para que nós pudéssemos olhar para ele, para que as pessoas daquela época pudessem olhar para ele e não se escandalizar, mas saber de que era um como eles. Para reafirmar esse convite. Amém? Aleluia. E ele não veio reafirmar o convite só para as pessoas daquela época. Ele veio reafirmar o convite a nós. Quantos aqui receberam o convite de Jesus Cristo? Amém? Dizendo assim, venha comigo que eu te mostro o melhor caminho. Venha comigo, eu vou reafirmar um encontro com o meu Pai. Ele está nos esperando. Amém? Mas sabe o que é mais interessante isso? É que o convite foi feito para a igreja. Amém? Porque às vezes a gente lê essa parábola e a gente fica pensando assim, é mesmo, as pessoas do mundo, elas estão muito ocupadas com seus afazeres, e aí quando Jesus vem, né, chama elas, e aí elas falam, não, eu primeiro tenho que fazer isso, primeiro eu tenho que fazer aquilo outro. Aceitem as desculpas. Não é assim? Mas aqueles que foram convidados, está falando da igreja. Amém? Está falando de nós. É o que já foram convidados. Amém? Ou seja, já receberam o convite. Glória a Deus, você levantou a mão. Amém? Então ele mandou Jesus para dizer assim, ó, só vim lembrar. No versículo 18, o primeiro disse assim, eu comprei um campo. Eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. É pecado você comprar uma terra? Misericórdia, tinha tanta gente pecador na igreja, né, de ter comprado um campo, uma terra, uma casa, um lugar. É pecado? Não é pecado. E graças a Deus por isso. Amém? Mas sabe o que pega aqui? É quando o interesse pelas possessões se torna mais importante do que a submissão a Deus. Amém? Você pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Ou seja, o pecado, o erro, não está em eu fazer, em eu comprar, em eu adquirir, mas quando aquilo se torna maior do que a minha submissão a Deus. Amém? O que realmente ele diz? Ele fala assim, não sabe o que acontece? Eu acabei de comprar um lote. E eu preciso cercá-lo, então domingo eu não posso ir no culto. Não, não é evangelismo, eu não posso, porque agora eu vou ter que capinar lá. Não, o Pereira começou a subir as paredes, não, bicho, me espere novo. Tá entendendo? Você está aqui? Por quê? Tomou o lugar de Deus. De que nós estamos falando aqui? De compromisso. E o que o compromisso remete? A nossa fidelidade. Isso que significa? A nossa lealdade a uma aliança que nós fizemos com Ele. Porque sabe, quando Jesus ele me chamou e chamou a você, ele disse que nós teríamos que abrir mão de tudo. Ele falou assim, você quer vir após mim? Negue-se mesmo. Isso significa negar a você mesmo. Ele não está falando só de bens materiais. Ele está falando até daquilo que você tinha como objetivo, sonho, e por aí vai. Amém? Então vem o segundo, no versículo 19, diz assim, eu comprei 5 juntas de bois. Isso era para dar um glória a Deus de pé. Olha isso. Deus prosperando a vida do irmão. Comprei 5 juntas de bois. Mas o que acontece? Eu preciso experimentar, ver se são boas. Você vê como está, né? Comprar boi é problema? É pecado? Mas quando a empresa, quando os negócios se tornam mais importantes do que a minha obediência imediata à palavra e à vontade de Deus, isso é um erro muito grande. Amém? Ou seja, não é errado eu adquirir bens, mas é totalmente, sabe, entristecedor para Deus nós focarmos os bens, nós focarmos os nossos negócios em frente da nossa obediência a Deus. E o mais importante disso, nossa obediência imediata. Por quê? Porque às vezes a gente pode até obedecer, mas o tempo se passou e já se tornou uma desobediência. Basta apenas nós nos arrependermos e voltarmos para o caminho. Amém? E não deixarmos com que isso nos afaste mais ainda. E olha só o que acontece. No versículo 20 mais diz assim, casei.
Eita. Vou perguntar de casar é pecado? Misericórdia, né? Seríamos todos pecadores, né? Nós somos casados. Mas sabe o que acontece? Que o desejo em agradar o cônjuge se torna mais importante do que a minha submissão à vontade de Deus. É o maior erro que nós cometemos. Ou seja, não é errado, porque nós casamos, aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Não existe erro, sabe? Não existe pecado em nós termos as coisas, em nós possuirmos, em nós trabalharmos, em nós avançarmos os nossos propósitos, os nossos objetivos. Mas o nosso maior erro é nós não termos fiel ao nosso Deus. Sabe por quê? Porque Deus não deu saúde, como nós vamos trabalhar. Deus não nos deu trabalho, como nós vamos receber. Amém? Então, tudo nós temos que ver o agir de Deus. Em tudo nós temos que ver Deus trabalhando nas nossas vidas. Em tudo nós temos que ver aquilo que nós estamos recebendo é para a honra e glória de Deus. Amém? Mas às vezes a gente pode pensar assim, não, mas no dia que, sabe, eu for muito rico, eu abençoar a obra, eu vou fazer isso e aquilo outro. Mas a palavra de Deus, se nós formos fiel no pouco, no muito, nunca seremos. Amém? Você está aqui? Nós podemos planejar, nós podemos sonhar. Mas o mais importante é ser os sonhos e os planos de Deus. Amém? Nós temos que fazer conforme o que Deus quer para nós. Então, sabe, eu estou falando algo a qual me constrange também. Em lembrar de quantas vezes eu coloquei coisas e pessoas e qualquer desculpa no lugar de obedecer a Deus. No lugar de obedecer o meu chamado. Em vez de submeter imediatamente à vontade de Deus. Amém? Você está aqui? Então o que acontece? Tu me fala assim, eu casei. Eu tenho que lá dar a minha esposa, eu tenho que lá dar dela, eu tenho que lá ver. E colocou, sabe? E sabe o que isso pode gerar dentro de nós? Às vezes pensando assim, não, mas isso, sei lá, isso não é nem um pecado sexual, isso não é nem, sabe, um roubo, sei lá, prostituição, o que quer que seja, sabe? Aqueles pecados a qual a gente classifica como pecados maiores. Mas eu quero que você acompanhe comigo o que aconteceu logo no início da criação, sabe? Quando foi aquela história que uma serpente chegou para ela, encontrou uma lorota para ela e ela caiu. E a palavra de Deus diz lá no 2 Coríntios capítulo 11 que ela foi enganada. Você está aqui? Ela foi enganada, realmente. O diabo conseguiu ludibriar e enganar ela. Mas onde eu quero chegar com isso? É de que Adão não foi enganado. Adão tinha um propósito. Adão tinha uma direção a ser seguida. Amém? Porque a palavra de Deus diz que Deus disse para Adão o que deveria ter feito. Então, Adão falou para Eva, mas acho que ela não colocou muita intensidade para ministrar aqui no coração dela, porque para Eva está meio superfície ainda, sabe? Jesus disse assim, se você ouvir as palavras e não praticar, é como uma casa construída na areia. Então acho que Eva não praticou muito, sabe? A rejeição àquela árvore, aquele fruto que no dia comer. Estava muito na superfície, estava na areia. Então Eva, ó, rapidinho, foi enganada. Mas a palavra de Deus diz que Adão não foi enganado. Mas ele desobedeceu. E sabe o que isso significa? É que Adão preferiu obedecer a mulher, ou seja, o cônjuge, do que obedecer a Deus. Aí não parece tão sério até agora, né? Pela casa de você não parece tão sério ainda. Mas o que aconteceu com a desobediência a Adão? O pecado entrou no mundo. Todos ficaram debaixo do pecado. Por causa da desobediência de um. Está aqui? Então nós precisamos entender que a desobediência é um ato muito sério diante de Deus. Diante da nossa fidelidade e lealdade para com Deus. Amém? A nossa falta de submissão, as desculpas que nós damos para Deus, é muito mais sério do que a gente imagina. Amém? Mas o Espírito Santo hoje quer ministrar nosso coração. E Ele vai fazer isso dentro de nós. A palavra de Deus diz que quando nós nos transformamos pela renovação da nossa mente, a gente consegue viver, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A partir do momento que eu olho e digo assim, essa palavra, essa foi para mim mesmo. E quando, sabe, essa palavra confronta, a gente vocês fala, eu me decido firmemente em nunca mais agir como estava agindo, como eu fiz. Sabe? Assim como Daniel fez, se posicionou firmemente e fala, eu não vou me misturar mais com as iguarias do rei. Você está aqui? Aleluia. Sabe,
a gente olha e vê que todas as desculpas foram muito educadas. Você está aqui? Todas eram desculpas muito educadas e falaram assim, não, parece que você me compreenda, você me entenda, de que, sabe, aconteceu isso, e eu peço que você me tenha por escutado. Bonita a palavra. Por favor, eu peço que aceite me desculpas, eu vou poder comparecer, não vou poder fazer, não vou poder ir, porque eu tenho coisas mais importantes. Literalmente é isso que eles disseram. Amém? Sabe por quê? Sabe onde está na prioridade? É naquilo que nós colocamos como primeiro lugar. Amém? É naquilo que nós preferimos fazer. Aí está a nossa prioridade. Amém? Então, quando eu prefiro cuidar das minhas coisas, quando eu prefiro, sabe, ouvir o meu cônjuge, quando eu prefiro colocar aquelas coisas que Deus me deu no lugar ou à frente de Deus, nós estamos, sabe, cometendo o maior erro da nossa vida, sendo desleais com o nosso Pai. Você está aqui? Amém? E olha só, que no versículo 24 ele diz assim: porque eu vos declaro que nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia. Olha que sério isso. Antes disso ele fala assim, eles não quiseram não? Então vai lá na rua. Versículo 21 ele diz assim: então irá do dono da casa e diz assim, sai depressa, vai nas ruas da cidade e traz aqui os pobres, aleijados, coxos, traz todo mundo que precisa. Porque nós estamos aqui hoje, e eu quero que você reflita nisso. A gente já fica assistindo, já estou, a situação já está tranquila, já está garantida, meu não está escrito no livro da vida. E o reino de Deus fica pensando em você, não, já fiz minha parte. E as pessoas precisando e você, não, peraí, que eu ainda tenho coisas importantes para fazer. Amém? E aí aquelas pessoas que estão lá fora, quando elas são convidadas, arrependimento é instantâneo. Elas vão correndo e não tem desculpa nenhuma, mas apenas gratidão pela oportunidade que elas estão recebendo. E às vezes a gente esquece a oportunidade que Deus nos deu e de que Ele está o tempo todo de braços abertos. E o mais importante, Ele continua fiel. Amém? Ele é fiel. Ele continua fiel. E nós precisamos o tempo todo estar firmes. Amém? Você crê nisso? A fidelidade está longe de obedecer a Deus apenas quando é conveniente. Você está aqui? A fidelidade não se encaixa nessa nossa personalidade, nessas nossas atitudes, de obedecer a Deus apenas assim, não, agora dá, agora eu faço. Agora eu vou. Mas não é assim que Deus quer. Apenas na nossa conveniência, assim, não, agora eu acho que dá certo, agora eu estou disponível. Sabe? Apenas quando a vontade de Deus não interfere, sabe, na nossa agenda. Quando a vontade de Deus não interfere nas nossas bênçãos, nos nossos planos e nos nossos prazeres. Se não interferir nisso aí, só nisso, aí sim, aí eu estou disponível para fazer. Amém? Mas quando a vontade de Deus, ela, sabe, bate de frente com aquilo que nós colocamos a nossa expectativa. Às vezes a gente bota a expectativa na coisa errada. Presta atenção nisso. Você bota uma expectativa tão grande naquilo que não é da vontade de Deus para a sua vida, que quando você ouve uma direção de Deus, seu coração se fecha. Sua cara se tranca. Por quê? Bateu de frente com aquilo que era o seu desejo, a sua vontade. E aí, quebrou sua agenda. Amém? Aleluia. Deus está nos chamando hoje para nós entregarmos uma agenda limpinha, assim, sabe? Fala, Pai, 2019 está aqui, ó, não escrevi nada. Porque eu quero viver a sua vontade. Eu estou disponível para viver totalmente para o seu reino. Sabe por quê? A palavra de Deus diz lá, Jesus falando assim para os discípulos, para de se preocupar. Eu já imagino os discípulos preocupados com a roupa, com o sapato, com o que nós vamos comer hoje, cadê o almoço? Estamos aí o dia todo andando, não vi ainda onde nós vamos almoçar. Eu nem falou ainda se nós vamos parar lá no... Qual é o restaurante?
E Jesus falou, para de se preocupar com o que vai comer, com o que vai vestir. Amém? Porque ele diz assim, ó, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Então quando você coloca a sua agenda na mão de Deus, quando você coloca a sua vida na mão dele e fala assim, Pai, eu quero viver exatamente aquilo que o Senhor escreveu aqui. Me dê o passo a passo. E preste atenção, que Deus vai primeiro escrever assim, ó, passo 1, sai. Amém? Não fique apenas esperando o passo 2. Espera aí, eu vou fazer um assim que ele falar o 2. Não, ele disse assim, sai. Sai, levanta, se ergue, toma posição. Toma o primeiro passo. Amém? Às vezes a gente desiste da agenda de Deus porque a gente não começou nem a viver o primeiro passo e já está reclamando, falando, não acontece nada. Deus prometeu já tem tanto tempo, eu não vejo nada, não vejo resultado. E nem saiu ainda. Nem saiu da terra da parentela ainda. Está lá confiando ainda na comida, na colheita deles. Não é assim? Nos bois, na casa, no casamento, seja lá o que for. E Deus disse assim, sai. Amém? Sai. Diga para você mesmo hoje, sai. Sai. A gente pode se conformar muitas vezes dizendo assim, não, mas eu sou bom. Porque, não bebo, eu só faço bem, não vou para festa. Mas a gente está deixando de ser fiel e submisso. E está falando, não, estou fazendo bem, eu sou uma pessoa tão bondosa, eu trato as pessoas tão bem, mas está sendo submisso à vontade de Deus. Deus está chamando e você só colocando desculpa na frente, só colocando desculpa. E aí, fica esperando o resultado, e o resultado não acontece. Olha só, a fidelidade é quando nós somos fiéis a um compromisso. Ao compromisso de Deus, assim como uma bússola, ela é fiel aos polos. Amém? Não é assim? As pessoas que fazem peregrinações por aí, usam uma bússola e confia piamente de que aquela bússola está dizendo a verdade. Não é assim? Então eu quero te falar algo importantíssimo da parte de Deus hoje. Que nós só conseguimos ser fiéis se a nossa fé estiver no lugar certo. Amém? Às vezes a gente pode pensar que fé, fidelidade é a mesma coisa, não. A nossa fidelidade a Deus só vai funcionar se nós crermos na verdade. Amém? Assim como uma bússola está dizendo que se você for por esse lugar, você vai para o norte o tempo todo. Nós cremos na palavra da mesma forma. Como nossa bússola de destino. Assim, Pai, se a tua palavra está dizendo, eu vou cumprir. Amém? Independente do que eu não estou vendo ou estou vendo. Sabe? Diz que os aviões pequenos, você consegue voar olhando para fora. Você consegue ainda, sabe, se localizar. Tem os instrumentos, mas mesmo assim você ainda consegue ver o que está acontecendo fora. Mas quantos já voaram nesses aviões aí Você vai para qualquer lugar que deixam você entrar. Você sabe de algo interessante que eu descobri esses dias? É de que eles só podem, é obrigatório, eu acho que é até lei, eles só podem voar por instrumentos. Só podem, não é se o tempo está bom, se o tempo está ruim, não, eles só podem voar pelos instrumentos. Sabe o que isso significa? É que eles têm que confiar, botar literalmente, colocar a vida deles, sabe, confiando naquele equipamento. É literalmente isso. O equipamento está dizendo que eles estão baixos, eles estão baixos. Está dizendo que está alto, está alto. Eles têm que acreditar, é o que está dizendo. Está dizendo que não tem nada na frente, então não tem nada na frente. Não está enxergando nada do lado de fora. Pensa assim, está voando num nevoeiro, não está vendo nada. Mas se o equipamento está dizendo é porque é verdade.
Eu achei até legal, tem um equipamento lá assim, que aparece uma pista imaginária. Sabe? E eles botam lá no piloto automático e o avião vai seguindo aquela pista ali, ó. Você não vê pista nenhuma no céu, mas eles estão seguindo uma pista. E sabe que a pessoa que está lá dentro, o piloto, ele fica olhando para aquele negócio e acreditando piamente, assim, ó, fielmente, de que o avião está indo por cima daquela pista mesmo e está indo para o lugar onde eles estão indo. Amém? Quantos querem entrar no avião de Jeová aqui hoje? E você não vai ver nada pela janela. Independente do que está acontecendo do lado de fora, você está assim. Não importa. Turbulência, ai meu Deus. Não, mas está indo para o lugar certo, não vai acontecer nada. Amém? Tem um equipamento ali na frente que é o Espírito Santo que ele está levando e não importa o que vai acontecer, eu vou chegar no destino. A promessa vai se cumprir. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Então a fidelidade, ela vai muito além do que uma concordância exterior. Você está aqui? E eu dou graças a Deus por isso. Porque a gente precisa de discernimento do Espírito Santo para saber se realmente existe fidelidade. Porque muitas vezes a gente fala assim, sim, faço, vou, mas está totalmente raso um conceito de que fidelidade pode se discernir por uma concordância exterior. Jesus conta uma certa parábola de que um senhor diz a um dos filhos, diz assim, ó, vai lá e faz isso. E o filho diz assim, não vou. Aí ele fala, meu Deus, vou ter que apelar para o outro filho. O outro filho sempre diz sim, né? E fala, ô filho, vai lá e faz isso. Ele fala, sim, papai, com certeza. Aí sabe o que acontece? O que diz não, foi lá e falou, quer saber, eu vou fazer. Foi lá e fez. Mas o que disse sim, ficou só na concordância exterior. Vou, faço, pronto, eis-me aqui. E não fez nada. Então Jesus pergunta para os discípulos e diz assim, quem é que estava certo nessa história? Aí todo mundo, aquele que fez, claro, né? Mas muito melhor do que esses dois, é aquele que diz assim, faço e sai. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu Deus. Sabe? Em um casamento a gente encontra inúmeros desafios. Mas, de fato, a gente está comprometido. Pelo menos é o que a gente assume ali na frente de um juiz, na frente de um pastor. Nós assumimos ali um compromisso. Então nós vamos enfrentar muitos desafios, mas nós aceitamos aquilo de todo o nosso coração. Você está aqui? Então, quando acontecem os desafios, a única coisa que nós não precisamos nos preocupar é se nós precisamos terminar aquele relacionamento ou não. Você está aqui? Porque isso não pode ser cogitado. Você está aqui? Olha só, preste bastante atenção. Deus, ele compara o nosso relacionamento com ele como um casamento. Jesus disse uma coisa na palavra e muita gente tem interpretado errado. Porque ele diz assim, ó, o que Deus uniu, todos falam assim, o homem não separa de jeito nenhum, né? Não é assim? Então o que Deus uniu, o homem pode fazer o que quiser, não vai conseguir separar, não é isso? Eu não vou pedir nem para você levantar a mão, não. Mas não é assim? Não é? É assim que está escrito. A palavra de Deus diz assim, ó, o que Deus uniu, o homem não... Existe um artigo que faz toda a diferença aí. O separe. Você está aqui? Ou seja, o que Deus uniu, Deus está falando assim, você que é homem, não separe. Olha que interpretação diferente que dá um artigo que nós passamos direto por cima dele e engolimos ele. Mas é isso que Deus está dizendo.
Então, se nós estamos num casamento, a única coisa que nós não precisamos nos preocupar é se nós precisamos acabar com isso. Não. Mas nós colocamos toda a nossa energia, toda a nossa força em resolver os conflitos. Amém? Você está aqui? É por isso que a palavra de Deus diz lá no livro de Pedro assim, ó, esforce em consolidar o seu chamado e a sua eleição. Você está aqui? O compromisso que você fez com Deus, não se preocupa não, está firmado. É uma aliança eterna. Amém? Não existe nada que possa separar isso. Mas existe uma coisa que nós temos que fazer continuamente, nos esforçar em consolidar o nosso chamado e a nossa eleição. Amém? Sendo fiéis a Deus no propósito que Ele colocou para nós. Amém? Se é sermos obreiros na casa do Senhor, nós temos que cumprir e fazer com excelência. Se é sermos ministros de louvor, nós temos que cumprir e fazer com excelência. Se é para eu limpar a igreja, limpar um banheiro, nós temos que cumprir e fazer com excelência. Se é para eu pregar a palavra para aquele necessitado, eu tenho que cumprir e fazer com excelência. Não apenas com a concordância exterior, mas sim com todo o desejo do seu coração. Fazendo aquilo assim como se fosse, sabe? E não só como se fosse, mas sendo o seu propósito de vida. Amém? Você está aqui ainda? Glória a Deus. No livro de Provérbios, capítulo 25, verso 19. Que versículo forte. Diz assim, como um dente quebrado e um pé desconjuntado é a confiança naquele que é infiel. Você está aqui? Algumas versões dizem assim, é como você mastigar com um dente quebrado ou você andar com um pé quebrado. É você confiar naquele que é infiel. Está aqui? Imagina se nós estamos sendo esse problema de Deus. Se Deus tem que engolir as nossas desculpas. Se Deus tem que aceitar que nós estamos fazendo o melhor para Ele. Sendo que nem mesmo nós acreditamos. Amém? Você está aqui ainda? Aleluia, essa palavra é linda. E Provérbios capítulo 20, versículo 6, assim. A multidão dos homens apregou a sua própria bondade. Eu sou bom. Eu sou muito bom. Porém, o homem fiel, quem vai achar? Sabe o que isso significa? Que quem contribui realmente para o reino de Deus não são os faladores, são os executores. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Glória a Deus. Quantos entenderam que nós temos que ser fiéis a Deus? Independente daquilo que nós entendemos que é nosso ou que não é nosso, que deixa de ser meu ou seu. Se Deus nos chamar, nós temos que estar disponíveis. Amém? Nós abrimos lá no livro de Hebreus. Nós iremos ver homens que estavam totalmente disponíveis ao chamado de Deus. E são exemplos de fidelidade para nós. Abraão disse, saiu. Deus disse assim, agora leva seu filho lá, eu quero que você entregue como holocausto. Ele foi. Amém? José, cumprir aquilo que foi dito na minha vida, escravo. Começa a cair na graça daquele homem. Aí fala, eu acho que agora vai se cumprir a promessa. Vai dar tudo certo, eu estou vendo as coisas de Deus acontecer. Potifar está lá prosperando porque tem um homem de Deus na casa dele, tudo está dando certo. Ele diz que Potifar estava confiando tanto já em José, que ele só escolhia o que ele queria comer. O resto era tudo José que decidia. Então, mas não, também José, olha o que está acontecendo. Olha as promessas de Deus que cumprem na minha vida. Ei, Deus. Pensa na gratidão. Aí o que acontece? Ele cai na desgraça de novo. Ele é enganado e é preso. E aí José começa a murmurar? Não. Ele faz a diferença na cadeia. Ele vira o líder da cadeia. Você está aqui? Amém? Deus procurando a gente para ser líder no problema e no conflito. A situação ao redor está toda se acabando. E você se levanta como um ungido de Deus, como aquele que tem o Espírito Santo dentro para resolver os problemas. Amém? Como causa das soluções. Seu endereço de Deus. Amém? E as pessoas começam a procurar ele. Falam, eu sei que agora você é de Deus mesmo. Então, interpreta esse som, isso, aquilo, outro. E ele começou a ser referência. Você está aqui? Amém? E depois de quantos anos as promessas não se cumpriram? Não cumpriram? Você está aqui? Você pode dizer amém? Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Mas por que permaneceu fiel? Amém?
Para finalizar, no livro de Efésios diz assim, ó. Efésios capítulo 6. Diz assim, ó. Versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poder ficar firme. Amém? Contra as ciladas do diabo. Você está aqui? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Muito mais em busca de mais nada. Amém? José tinha 1000 motivos para ter o maior ódio do mundo de Potifar e da família dele. Porque ele se tornou governador. Olha só como as coisas mudam, né? Ele saiu de escravo de Potifar e passou a ser governador de Potifar. Ele poderia muito bem ter maquinado uma vingança, né? Mas sabe o que acontece? Se os pensamentos dele tivessem nisso, o propósito de Deus não ia se cumprir na vida dele. Mas ele estava o tempo todo disponível, dizendo assim: Pai, o Senhor mostrou, eu creio. Se a bússola está dizendo que é para cá, então eu vou para cá. É o que acontece, é o que vai acontecer. Se a tua palavra diz, essa é a verdade. A palavra diz assim, a palavra de Deus diz: seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Ou seja, o homem pode dizer o que for, a palavra de Deus continua sendo a verdade. As promessas de Deus continuam sendo as promessas de Deus. Amém? Você está aqui? Glória a Deus. Deus é bom. Deus falou com você hoje. Amém? Foi porque você pediu. Você abriu seu coração. Então Ele falou com você hoje. Amém? A série Fidelidade acabou de começar. Ainda tem muitos dias para continuar. Então você precisa estar com seu coração aberto, disponível. Amém? Totalmente sedento. Se você sabe que vem mais, é porque vai vir mais. Se você espera mais, é porque tem mais. Amém? E o ano de 2019 vai ser diferente na sua vida. Você crê nisso? Amém? Meu Deus. Eu preciso de mais fé aqui. Imagine Deus. O ano de 2019 vai ser um ano diferente na sua vida. Amém? Glória a Deus. Comece o ano crendo. Mas não é porque começou o ano não, mas creia. Amém? Porque Deus tem coisas sobrenaturais para fazer esse ano. Se você estiver disponível, você vai viver. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus porque Ele é bom. Porque a palavra dEle é sempre a verdade. E ela vai sempre nos ensinar. Amém? Você está aqui ainda? Amém? Você não foi para casa ainda não? Glória a Deus. A palavra de Deus vai sempre nos ensinar. Se nós estivermos disponíveis para aprender. Amém? Se nós tivermos humildade. A palavra de Deus fala muito sobre a humildade. E nós podemos interpretar que a humildade é nós sermos ensináveis. Sabe por quê? Nós estamos aceitando que nós precisamos mudar e nós vamos mudar. Nós não temos orgulho nenhum em saber que a palavra pode mudar algo em nós e ela vai mudar. Amém? Mesmo que você continue lendo assim: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Nós continuarmos disponíveis para aprender com essa palavra, nós vamos aprender. Porque a palavra de Deus diz que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Amém? Estarão sempre conosco. Você crê nessa palavra? Eu fico muito feliz, porque eu sei que Deus vai trabalhar muito na vida de vocês. Porque eu creio em pessoas se levantando com ousadia na presença de Deus. Eu creio em pessoas se levantando com todas as suas forças para fazer o melhor para o reino de Deus. Para fazer a diferença mesmo. Sabe? Não é para fazer como qualquer um. Não é para se comparar com ninguém. Mas é para ser uma diferença no reino de Deus. Amém? Você crê nessa palavra? Então feche seus olhos. Pai, eu te dou graças pela tua palavra. Eu te dou graças pelo teu Espírito Santo, Pai. Porque Ele continua trabalhando em cada coração neste lugar. Eu creio, Deus, que a tua palavra ela foi semeada. Eu creio, Deus, que a tua palavra ela foi ministrada neste lugar. As tuas verdades, ó Pai, transformadoras, que mudam as nossas vidas, alcançou a nossa igreja essa noite, Pai. Eu creio, ó Deus, que o Senhor tem coisas sobrenaturais para realizar através de vidas neste lugar. Aleluia, as pessoas que serão canais do teu sobrenatural nessa terra. Em nome de Jesus, ó Pai. Um ano de 2019 a qual nós iremos ver, sabe, um avivamento, não de movimento, mas um avivamento de
aleluia, desejo pela tua palavra, um avivamento de sairmos do raso e nos aprofundarmos mais no conhecimento de quem és, no conhecimento da tua palavra, na vivência do teu Espírito, na vivência do nosso chamado. Em nome de Jesus, tirando todo o peso e todo o embaraço que diverso nos rodeia, para procurarmos viver a tua vontade, independente dos problemas, independente das situações, independente das limitações que nós conseguimos ver, olhando para o alvo, vivendo a tua vontade. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e nós te damos graça, porque o Senhor é bom. Amém? Você pode dar uma glória a Deus bem alto? Aleluia. O que Deus começou, Ele planeja terminar, depende de nós. Amém? Amém. Sabe, nós precisamos nos submeter à palavra. Nós precisamos nos submeter a aprendermos mais e mais do conhecimento de Cristo. Amém? Para que nós possamos ser transformadores de pessoas, transformadores de milagres. E aqui nessa igreja nós temos a escola de missões. Eu sei que muitos de vocês já conhecem a escola de missões. Sabe? Muitos de vocês já estudaram na escola de missões. Mas eu peguei um livro hoje na minha casa, que eu li ele, se eu não me engano, no ano passado, no ano retrasado, eu não consigo nem lembrar. Olha como acontecem as coisas. E um livro que falou tanto comigo, que mudou tantas coisas na minha vida. Mas hoje eu abri e folheei algumas páginas. E eu falei, meu Deus, quanta novidade do céu aqui. Parecia uma comida que eu nunca tinha me alimentado. Algo muito saboroso da parte de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo tinha colocado uma unção nova para hoje, para eu abrir aquele livro e falar, meu Deus, olha só. Quantas coisas eu já li e estou deixando para trás. Amém? Então, se você já estudou na escola e ainda não estudou, tem muita coisa que nós ouvimos aqui e não foi colocada em prática ainda. Precisa ser reafirmado no nosso coração. Precisa ser esquentado, precisa ser afogueado dentro de nós, para a gente relembrar e falar, meu Deus, agora eu vou com mais força nisso aí. Amém? Então a escola de missões abriu uma oportunidade grandiosa para você que está aqui hoje e para as pessoas que você pode alcançar. Existe mais uma semana ainda em que você pode vir para a escola, você que ainda não é aluno. Você pode vir para a escola e experimentar, sabe? Ter um gostinho só do que vai acontecer durante esse ano. Sabe quando você está no mercado e tem aquela pessoa com a bandejinha assim, para você degustar? E você degusta aquele negócio e fala assim, vontade de pegar o prato todo. Então, durante essa semana você vai poder pegar assim uma pontinha e degustar. A partir do dia 11, a partir de segunda-feira, ainda está aberto mais uma semana para você poder vir aqui na escola e saber o que pode acontecer e o que pode mudar a sua vida no ano de 2019. Amém? Mas se você é aluno e fala assim, não, já estudei, já sou formado, glória a Deus, nós precisamos reavivar o que está dentro de nós. Nós precisamos afoguear e esquentar aquilo que está dentro de nós, porque nós precisamos viver com mais intensidade o reino de Deus. Amém? Não dá para ficar só no raso. A não ser que você comece a andar sobre as águas. Porque aí o sobrenatural já está fazendo você flutuar. Amém? Mas nós precisamos afoguear e esquentar todo dia. Todo dia nós precisamos nos alimentar. Porque a palavra de Deus diz assim, meditar de dia e de noite. Não é assim? Lá em Josué? Amém? Então aproveite as oportunidades na sua vida. Amém? Não deixe que nada seja empecilho. Não coloque desculpas, assim como a gente aprendeu hoje. Diz assim, não, sabe o que é? É porque eu tenho aquilo, eu tenho... Às vezes, a sua desculpa é o que você não tem. Você pode falar assim, não, esse ano eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, aquilo, outro, sabe? Você pode botar tanta desculpa. Mas Deus está querendo ver a nossa atitude. Deus está querendo ver se nós queremos mesmo mais de Deus. Amém? Assim que apareceu uma oportunidade de eu ser treinado pela palavra, eu só colocava desculpas. Não, eu estou desempregado, eu estou sem dinheiro, eu não posso, eu não tenho tempo, não sei se vai dar certo. E uma pessoa, assim como eu estou fazendo hoje, chegou e ministrou na minha vida. Tia Lia, eu não sei nem se ela lembra. Ela nem lembra mais, tá vendo? Foi um canal de Deus, foi só o garçom. E ela chegou e ela colocou, sabe, palavras assim que afoguearam dentro de mim. E mais uma coisa ela fez, ela pagou a minha matrícula. Para dizer assim, ó, eu não vou te dar desculpa nenhuma para você.
Amém? Mas tudo que eu tinha era a matrícula e aquelas palavras. Mas aquilo foi o diferencial para eu ir e nunca mais deixar de ir. E sabe o que aconteceu? Eu fui no primeiro dia, na primeira semana, no segundo mês, no terceiro mês. E chegou no sexto mês, eu não tinha pago ainda as mensalidades. Deus está mandando falar, eu vou falar. Mas eu cresci dentro de uma casa que eu tinha tanta... Minha mãe botava tanta pressão nesse negócio de responsabilidade, que aquilo estava me sufocando de eu chegar no sexto mês e não pagar nenhuma mensalidade daquela escola. Eu saí de casa determinado e falar assim, hoje eu vou trancar minha matrícula, porque eu não sou irresponsável. Ó. Sabia o que Deus estava pensando sobre mim. E aí eu achando que eu estava certo, eu cheguei naquela escola. E eu nem lembro quem era o professor naquele dia. Mas parecia que só tinha eu e ele na sala. Porque ele só falava do que eu saí de casa pensando e falando. De que eu ia parar, eu ia desistir porque não dava. Mas aquela palavra, mais uma vez, confrontou. Porque existe uma unção todos os dias nessas escolas. Amém? Que são transformadoras. E elas estão aqui para transformar a nossa vida mesmo. Para confrontar aquilo que a gente precisa mudar. Amém? E eu comecei aprendendo sobre fé. A escola já começou ensinando aqui sobre fé. Fé para mudar o mundo. E eu não tinha colocado em prática. 6 meses já e eu não tinha colocado nada em prática. Eu tinha uma fé transformadora dentro de mim. O conhecimento estava aqui, mas não tinha praticado nada. Amém? E aquela palavra só confrontando. E eu falei, meu Deus, eu tenho que me erguer, eu tenho que me levantar. 6 meses de palavra aqui dentro e não está saindo nada. Está saindo só murmuração e reclamação. E eu me ergui, eu criei. Eu criei. E a provisão não demorou a chegar. Amém? E às vezes a gente pensa que a provisão é assim, vai cair do céu, vai cair do céu. Chegou, sabe o que para mim? Trabalho. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que aquela era a provisão de Deus. Sabe por quê? Porque eu tinha 6 meses já de atraso. Se eu crer, era isso mesmo. Mas eu peguei um trabalho, que eu paguei tudo que estava devendo e ainda sobrou dinheiro. Amém? E eu aprendi a usar tanta fé, que no outro ano Deus levantou uma pessoa para pagar o ano inteiro. Fala assim, não vai ter isso, agora você aprendeu, então não vai ter mais essa preocupação não. Amém? Você está aqui? Deus está falando com você? Amém? Tome o primeiro passo. Amém? Saia na frente, saia de casa, venha aqui, venha ver o que Deus vai falar com você. Amém? Segunda-feira, a partir das 8 horas, você é convocado a estar aqui e saber o que Deus tem preparado para você. Amém? Sábado, Power Jovem, mas deixa eu te falar, é jovem de 0 a 100 anos. Quantos tem essa idade aqui? Ou está entre essa idade aí, né? Você é um convidado especial para estar aqui. Sabe por quê? Porque nós teremos um convidado especial. O psicólogo Fábio, que já veio aqui, já ministrou. Quem teve a oportunidade de receber, sabe, algo ministrado da parte de Deus, através da vida dele, sabe que tem algo especial preparado para esse sábado. Amém? Então toda a igreja está convocada, convidada para vir aqui receber. E não esqueça de trazer seus filhos, não esqueça de trazer os jovens que você conhece, seus vizinhos, porque tem algo muito especial preparado para esse sábado. Sábado às 20 horas. Venha, mas venha com expectativa. Amém? Porque Deus tem algo sobrenatural para você. Glória a Deus. Todas as quintas-feiras nós temos grupo de crescimento. E serve para quê? Para o crescimento. Amém? Para que pessoas possam ser alcançadas pela palavra, possam crescer em Deus e saber exatamente quem Deus é. Ou seja, é uma reunião que é na sua casa. Para quê? Para você alcançar todos os arredores ali, perto de você. Amém? Se você ainda não tem um GC, se você ainda não faz parte de um ou tem um na sua casa e tem esse desejo no seu coração, se não tem, deixa o Espírito Santo colocar o desejo no seu coração. Amém? E procure a liderança da igreja, qualquer pessoa você procura, que nós iremos levar até a pessoa responsável, amém? Para você fazer parte deste ministério sobrenatural. E no dia 16 de março, quem é mulher aqui? 2 mulheres, amém? Tem mais mulher aqui, eu estou vendo. Glória a Deus. Dia 16 de março, culto das mulheres, retirando os seus acusadores. Vai ser poderoso. Quantos creem nisso? Tem expectativa? E domingo nós vamos reafirmar. Tem bazar e tem almoço. Venha confraternizar, venha comprar, venha fazer parte dos mistérios e mistérios de Deus. Ó, estão levantando um carnezinho verde ali, ó, é o almoço.
Almoço apenas R$10, mas você não sabe o que está perdendo. É excelência. Amém? É excelência que é entregue aqui para você. Porque é feito com amor de Deus. Você crê nisso? Amém? Você crê no sobrenatural de Deus na sua vida? Amém? Você crê que você não precisa mais dar desculpa nenhuma? Amém? Quando Deus chamar, você fala, pronto, eis-me aqui. Amém? Vamos nos envolver com o reino. Vamos nos envolver com as programações da igreja. Vamos nos envolver com a liderança. Vamos nos envolver com tudo que nós podemos fazer para o reino. Amém? Diga, eis-me aqui. E sem excusa. Sem desculpa. Amém? Porque deixa que as demais coisas do Senhor vai preparar para você. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus, porque Deus é bom. Ele é fiel. Amém? Aleluias. Você tem gratidão no seu coração? Amém? Então quero que você saia hoje daqui lembrando dessa palavra. E vamos colocar a palavra de Deus em prática. Amém? Não deixe que isso seja apenas uma informação para você, mas que seja um agente transformador na sua vida. Em nome de Jesus eu creio. Pai, eu te dou graças pela tua palavra. Eu te dou graças a Deus por esse culto de adoração e celebração ao teu nome, Pai. Nós estamos aqui reunidos como a tua igreja para engrandecer o teu nome, para recebermos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, ó Pai. Nós saímos daqui, ó Deus, aleluia, com mais expectativa para fazer, ó Deus, mais para o teu reino, para fazermos mais para ti, Pai, para fazermos, ó Deus, consolidarmos, ó Pai, o nosso chamado e a nossa eleição. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro e eu creio numa igreja avivada, numa igreja afogueada, numa igreja cheia da tua palavra, mas que procura viver, ó Deus, a tua vontade, abrindo mão das suas agendas, dos seus afazeres para viver a tua vontade acima de qualquer coisa. Em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos em uma semana abençoada, uma semana de direções, uma semana de respostas, uma semana de curas e milagres, uma semana de sobrenatural. Eu creio, ó Deus, que o Senhor colocará pessoas, ó Deus, para serem abençoadas nos nossos caminhos, para que nós possamos ser agentes de milagres, para que nós possamos ser agentes do céu nessa terra, para que a tua vontade seja feita assim na terra como é no céu, Pai. Nós colocamos como igreja disponíveis para viver a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, ó Pai, eu creio que nós não sairemos daqui como nós entramos, mas sairemos daqui transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. Você pode dar uma glória a Deus bem forte?